A gente então vai voltar um pouquinho nesse slide aqui, ó. Tá? O 2017-01B, que é a parte de planejamento. Na verdade, é mais algumas dicas, né, para a gente pegar e ver realmente a parte de instalação em servidores. Tá? Na própria máquina virtual, a hora que vocês importarem, vai ter lá no desktop um endereço. Então, vocês não precisam se preocupar, tem um endereço lá que vai ter aqui os passos que a gente vai estar fazendo da instalação. Tá? Bom, quais seriam aí, né, alguns requisitos de instalação? O SQL Server, na hora de você fazer a instalação, ele vai te oferecer milhares de coisas. Então, o ideal é que você instale realmente um mínimo necessário no servidor. Só que é necessário tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque muitas dessas instalações tem a ver com a parte de licenciamento, né? No caso, por exemplo, eu já vi do BI, né? Quando você compra lá a versão do SQL e tudo tal, vem para você, né, para você estar utilizando. Para a instalação inicial, ele vai te oferecer, se você faz a instalação do BI, as ferramentas de BI no próprio servidor do SQL, beleza, ele está licenciado. Agora, se você faz a instalação do servidor de BI em outro servidor, você vai ter que comprar uma nova licença. Qual que é o slide, né? É esse daqui, ó, o 01B, A01B. É uma das primeiras apostilas. A01W. A01B de bola. B de bola. Não tá na primeira pasta. Não tá, não? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Tem lá o D, o E, o D, o F, o G. Pode ser que eu não tenha colocado mesmo. Eu nem gerei o PDF dele. A01. Não tem, não. Tá, deixa eu então só salvar ele aqui. PDF, salvar. Vou colocar na pasta já Dropbox, tá? Bom. Então F5. 01B, Ctrl X. Dropbox. Temp. 2017 Senac. Na B e a C. Aqui salvar como. PDF, salvar. D. Ele vai estar na aula 01, tá? Ó. Aqui, então, aula 01, manutenção. São esses dois arquivos aqui, ó. O B e o C, que eu não tinha colocado realmente, desculpe. Tá? Então a gente volta para esses dois slides para a gente fazer a instalação dele. Ok? Então, é necessário então tomar esse cuidado. A Microsoft mesmo, ela recomenda você não colocar as ferramentas de BI com o próprio servidor de banco de dados, tá? Mas se ele estiver dentro do meu servidor, beleza, ele está licenciado. Se ele estiver separado, você vai ter que comprar uma licença à parte, tá? Bom, verificar a configuração de hardware. Sempre lá no site da Microsoft vai ter o quê? Referente à edição que você está e qual é o hardware que você precisa. Eles vão te dar algumas estimativas, número de usuário, conexões ao mesmo tempo, IOPS, enfim, é estimativo isso daí. Vamos dizer assim, para o seu ambiente, eu não sei se você deve realmente considerar muito o que está lá. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Verificar limitações da versão do SQL, né, com hardware utilizado, então sempre ter essa compatibilidade, memória, disco, processador, né? Requisitos do sistema operacional, processadores dos sistemas operacionais compatível com a arquitetura x86 ou x64.
Em ambiente servidor é mais difícil a gente ver hoje ambiente x86, né? Mas até o SQL 2014 ele estava suportando isso daí. A partir de 2016 é x64 só, tá? E realmente não tem nem mais motivo de você pegar e ficar fazendo compatibilidade com x86, né? Já é uma arquitetura mais antiguinha aí, né? O último X86 que saiu era 2008, server. O server 2008, 2012, não, Mas mas saiu. já não tinha saído? O R2 do 2008 já não saiu. Ah, tá, as versões R, né? Eles já começaram a abandonar mesmo. Bom, depois lá no próprio site vai ter, né? Referente ao que? A edição que você tem e mais o sistema operacional que você vai estar comprando. Sempre, obviamente, no servidor vai ser o Windows Server. E Microsoft, a partir de 2016, agora eles vão colocar compatibilidade com Linux também, né? Porque já vai estar tendo aí, se não me engano, uma versão para eles soltarem no meio do ano. Mas até a versão 2014 era realmente o Windows. Então tem as compatibilidades do SQL que você tem com o Windows que você quer instalar. Isso é necessário estar dando uma olhadinha também, né? Tem o Windows aqui, pessoal, que eu nunca ouvi falar. Windows Foundation, vocês já ouviram? Ou já utilizaram esse cara? O Foundation? Eu nunca usei, cara. Ele vinha numa pastinha ali, ele vem com um pacote com vários softwares ali para... Tipo home, né? Então, eu já vi o Home com esse monte de coisinha assim. Ele tinha o SQL, ele tinha o SharePoint, mas ele era limitado, tipo 20 conexões, né? E não era mais isso. Realmente eu vi esse Home aí. Agora esse Foundation eu não tinha visto mesmo, tá? Bom, Eu acho que nem tem mais, né? a Microsoft deu uma... Eles deram uma enxugada, na verdade, de versão que tenha tanto do SQL quanto do Windows, né? Bom, requisitos aí de memória e processador, sempre verificar os requisitos mínimos, né, para evitar problemas de performance. É muito difícil a gente conseguir estimar logo no início de projeto. Geralmente você vai ter que ir adaptando com o decorrer do tempo, e é onde a maioria, onde o que a maioria faz e acontece, tá? Mas no site também eu já vi algumas partes de eles colocarem exemplos de cálculo, por exemplo, de memória, o quanto você precisa, certo? Para tantos usuários, para tal processamento, né? Aí eles colocam características, servidor OLTP, servidor OLAP, tá? Aí tem as compatibilidades, né? Processador AMD Opteron, Athlon 64, Xeon, que seria a linha da Intel para servidor, né? Tem a linha Power também da IBM. Então tem todos os requisitos que vão ter lá na parte de compatibilidade, né? Esse cara aqui, processador de velocidade mínima de 1.4 GB é o recomendado, tá? Apesar de o SQL rodar em menos até, mas não fica tão legal. O ideal é que seja acima de 2 GB, né? O SQL, pelo que a Microsoft fala, ele roda em um mínimo de 1 GB de RAM, tá? Mas é muito pouco. Na verdade, assim, ele vai instalar, se ele vai te atender rápido, já é outra coisa. 1 GB é muito pouco. O servidor de produção lá que eu trabalho é 1 GB. Cara, mas você sofre, né? Por quê? Porque ele começa a fazer I/O, cara. E depende também que você está rodando. Você tem muita conexão? Não, só aí tranquilo, aí sossegado. É só jogo no turno que roda, então... Então vai, né? Vai bem que, nossa, se não for bem, se não for bem, você tem 12 horas para rodar o jogo lá, você vai rodar em 12 horas aí. Aí para, né? Se for no grupo, eu vou dormir. Nem vale, nem vale. Bom, enfim, né? Mas 1 GB num servidor, vamos dizer assim, de produção que tem aí seus 30, 40 usuários já vai pesar. Já dá uma pesada, cara. Ele não aguenta, não. Vai começar a usar muito disco, mas muito mesmo, né? Depois tem o que? Para você se planejar um pouco mais com o disco, a Microsoft também coloca lá no site dela, né? Quais são os serviços e o que ele ocupa em disco depois de instalado, né?
Por incrível que pareça, o que mais ocupa aqui é esse client componentes, os componentes de client do SQL, e não o próprio motor em si, ó, o database, né, com full text search, replication, 811 megas, tá? Então, mas para vocês terem uma noção aí de disco de instalação, quanto ele vai ocupar. Num disco, num servidor realmente de banco, geralmente a gente não deixa, ou não é aconselhado você colocar ele com acesso à internet. Ou se tiver acesso à internet, que ele seja limitado, principalmente por causa do quê? De invasão, tudo tal. Geralmente, né, num ambiente maior, existe o quê? Uma DMZ que faz toda essa parte de balanceamento e acesso ao servidor de produção mesmo, né? Agora, em pequenas e médias redes, fica o próprio servidor por conta dele e ele vai ser o próprio firewall também, tá? Então, o que é legal? Se a gente não tem, né, pelo menos a internet dentro lá do nosso servidor, e muitas coisas você precisa fazer dentro dele, instala-se o que? O SQL Book Online. Então, é uma forma de você conseguir help lá, pelo menos vai estar lá dentro do disco mesmo, sem precisar ter acesso à internet. Ele ocupa 200 megas aproximadamente aí, tá? É possível configurar as pastas onde vão ser instalados, a gente vai ver aí, né? As instâncias também a gente vai pegar, destinar certinho. Uma coisa importante é verificar o collation do SQL. Logo que você vai fazer a instalação, certo? Dá importância para isso daí. O que influencia o collation? Vocês imaginam ou vocês sabem o porquê de a gente configurar? É o conjunto de caracteres, é o accent sensitive. Accent sensitive, exatamente. Toda essa parte é diferente. Dev e botei prod são collation diferentes. Só que eu não tenho acesso, eu não tenho usuário para mudar em Dev, né? Eu pedi para mudar. O que acontece? Às vezes a gente publica alguma coisa e ele está no collation, né? Está no collation. Pelo simples fato de quando o sistema tabela tem... E ainda tem outro problema. Se o sistema está com... O database está com collation e o server está com outro. Aí quando você tem uma tabela temporária que ele cria no TXDB, você não consegue fazer join com texto. Você tem que dar um collation do database default. Exato. Na hora de você fazer o select, você tem que colocar o collation, né? E é um inferno na hora de fazer isso. Porque aí você manda para dev lá, e às vezes uma tabelinha... Esquece uma letra aí de minúsculo. Já era, ele já vai dar erro, né? Pois é, o collation ele serve muito para isso. Realmente, dependendo do collation que você tiver, até o order by muda, certo? Da sua select, né? Então é importante a gente já realmente configurar certinho para não ter problema, principalmente quando se tem servidores diferentes. Isso daí dá bastante problema, bastante mesmo. A gente trabalhou com uma aplicação que precisava de caracteres russos. Russo? E, cara, a gente descobriu o que era, ficou uns 2, 3 dias brigando, tipo, esses caracteres aqui. A gente conversando com os caras falaram, não, esse sistema aí roda aqui na Espanha, roda aqui não sei aonde, não sei o quê, e tem uma filial na Rússia, e os caras precisam relatório na Rússia. Exato. Os dados que entram lá é russo, aí tem que ser Unicode. Exatamente, tem que ser Unicode. A gente importava e a caractere quadradinho, né? Bolinha. Realmente, ele não está suportando Unicode e já era. Né? Ele vai ter esses problemas aí. O collation determina tudo isso. Né? Então é por isso que é importante a gente já pegar e planejar na hora de instalar. Adicionar o usuário ao grupo que fará a administração do SQL, direitos de administrador, né? Não necessariamente, ou até não é aconselhado que o administrador do SQL seja o administrador do Windows. Justamente porque o administrador do SQL, né, ele tem que ter acesso só ao SQL. Logicamente, vai prender um pouco mais? Vai precisar do administrador do Windows para fazer algumas operações, mas você aumenta bastante aí o nível de segurança. Quando o servidor sofre o ataque, a primeira conta que o cara vai tentar fazer, o que é acessar com a conta de administrador, né? Tendo a mesma conta de administrador do SQL sendo Windows, aí ele domina realmente o seu servidor por inteiro, né? Modo de autenticação também é um negócio que é necessário planejar, ou Windows ou misto, tá? Qual seria a razão de a gente utilizar o do Windows ou o misto lá do SQL?
Quando a gente tem um AD instalado dentro da empresa e geralmente só tem o RP dentro da empresa, legal, o modo de autenticação Windows é o mais aconselhado mesmo. Quem cuida bem de conta de usuário, quem cuida bem de senha, expiração, é o AD. Esse cara aí é o cara principal. E aí o SQL utiliza todas as credenciais lá do AD para poder fazer a autenticação para ele. Agora, muitas vezes, e a maioria, pelo menos o que eu vejo, não é desse jeito que o seu RP ou o seu sistema funciona. Certo? Você precisa ter o quê? Independente do AD, vai lá e faz a autenticação pelo SQL. Tá? Então aí é que entra o modo misto. Tá? Habilitação de pastas para suporte a file stream. File stream a gente já tinha comentado um pouco. É aquela parte que, em vez de eu ter simplesmente um diretório lá no C2 pontos, Windows, figuras, imagens, alguma coisa, o SQL começa a monitorar essa pasta também. Então, você consegue colocar os seus arquivos normalmente, mas ele considera na hora de fazer backup, restore, esse cara aí também. Tá? O file stream ele tem vantagens e tem desvantagens. Por exemplo, a parte de replicação de dados você não consegue utilizar se o servidor tiver habilitado o file stream. Então é um recurso muito bom a parte de replicação, só que você perde essa funcionalidade. Aí você tem que medir o que é mais importante, né, para você. Requisitos também de software, .NET 3.5 SP1, a gente no Windows Server vai ter que habilitar esse servicinho lá, né? 4.0, né? Para alguns recursos o 4.0, o 3.5 é o principal. PowerShell 2.0, Internet Explorer 7 ou superior. No nosso caso aqui o Windows 2008 ele vai cobrir basicamente todos os requisitos. Tá? Bom, para virtualização, pessoal, hoje o que a gente tem mais de utilização no mercado em ambiente de servidor é o que? É o Hyper-V mesmo, né? A Microsoft ela cresceu muito nesses últimos anos, né? Principalmente, ela é muito agressiva nessa parte do que? De licenciamento. Ó, você comprando o nosso servidor Windows Standard, você pode virtualizar de graça. Cara, quem compra o Windows, basicamente, já está ali, né? Utilizando a virtualização. E o VMware já se tinha bastante o mercado há tempo, aí realmente começou a cair um pouco. Não que não seja um produto bom, é um excelente produto, né? Mas realmente a Microsoft com essa agressividade de preço e licença, os caras ganham o mercado, né? Agora, sempre quando você tem uma empresa contratada de um RP que seja aí, né, ou de uma ferramenta, os caras não recomendam você fazer virtualização. Por quê? Principalmente perda de performance. Beleza, é a principal razão dos caras pegarem e falarem, ó, seu banco de dados não deve ser virtualizado. Perda de performance. Agora, o quanto é o substancial dessa perda? Quantos por cento você vai perder disso daí? Sei lá, 5%, 10%, 20% de perda? Certo? Por quê? Realmente, quando você faz a instalação numa máquina virtual, é a máquina virtual que vai estar em contato com o hardware, né? Você vai ter esse delay aí, né, entre o seu sistema operacional, entre a máquina virtual e entre o hardware. Mas, cara, eu não sei o quanto realmente isso daí você perde de performance, tá? A máquina virtual ela te dá muita, mas muita opção de manutenção. Você tem grande vantagem em cima disso daí para você administrar esses servidores. Então, realmente, se você tiver necessidade de uma performance muito grande, tudo bem, coloca o seu servidor numa máquina, num host lá, físico mesmo. Agora, para a maioria das vezes, cara, a máquina virtual ela supre muito bem. A maioria dos servidores não precisa de tanta velocidade. Se você perder, vai perder o quê? 15%, 20% que seja. Mas ela te dá muita opção de facilidade de manutenção do banco. Tirar snapshot, certo? Fazer backup, fica muito mais fácil. Transportar a sua máquina virtual de uma máquina para outra se tiver problema em hardware, né? Coisa que você perde muito se você instalar num host físico. Manutenção é muito complicada.
bem mais simplificado. Então, realmente, é necessário o quê? Verificar. Tem sistemas que realmente ficam muito pesados, tá? Só que aí tem outras opções. O servidor em si, você pode colocar o quê? Numa máquina virtual, e aí as bases de dados do servidor se colocam em outro lugar, em storage, por exemplo, né? Que realmente é o que vai mais sofrer acesso, vai sofrer I/O e tal, né? Então, nessa parte aí, tem que realmente analisar, não é uma regra, tá? Apesar de, basicamente, todos os fabricantes de software falar que virtualização não é bom, tá? Hoje em dia também esses processadores, principalmente o Xeon mais novo, ele já vem com aquele DPD lá que ele dá acesso direto à memória. Exatamente. Uhum. Então, quer dizer, assim, a parte de I/O, a parte de velocidade, né, começa a baixar mais, começa a ficar mais próximo do hardware. Então, acesso à memória, acesso a disco, começa a melhorar bastante. Querer colocar dois bancos de dados pesados no mesmo, aí não tem jeito, né? Aí você acaba matando, né? A arquitetura e tal. Mas mesmo assim, ó, a parte de hardware hoje ajuda muito, muito mesmo, né? Alguém mexe aqui com storage bastante e tal? Não, storage é um negócio legal. Comecei a dar uma estudada, baixei uma máquina virtual, né? O conceito de storage é que ele consiga montar volumes para você, né? Então ele vai pegar o que? 6, 8 discos lá. Então pedacinhos desses 8 discos formam um volume. Você tem mais dinamicidade em cima disso daí, né? Storage SSD é um absurdo ainda, né? A SSD já se a gente comprar esses SSDs de 1 tera, já são bem caros. Imagina se tem uma storage em cima disso daí, né? E tem algumas coisas assim que no SSD, quando ele está em storage, não compensa fragmentar os discos. Tem lá alguns estudos em cima disso daí. É bacana, eu não manjo tanto, mas é um negócio legal, né? E quando você faz fragmentação, você está matando o disco, né? Então, quando você... Isso no SSD. Eles comentam em cima disso daí. O que você faz ganhar performance e o que compensa ou não compensa. Eles colocam os gráficos lá comparativos em cima disso, né? Eu não cheguei a ler tudo tal, mas tem algumas restrições que realmente, se você fizer, você não vai ganhar quase nada, né? Bom, antes de instalar o SQL, você precisa saber quais os componentes que você realmente vai precisar, né? Na instalação, pelo que a gente vai ver, vão ser o quê? Vão estar disponíveis 2 tipos de recursos, o de instância e os recursos compartilhados. Sempre quando a gente tem os recursos de instância, né, eles são instalados, vamos dizer assim, isoladamente, caso eu faça a instalação mais de uma vez. Então, o próprio motor do SQL, ele é um recurso de instância. Eu posso fazer a instalação mais de uma vez no mesmo host, na mesma máquina. Os recursos compartilhados, né, eles já são recursos que, fazendo a instalação uma vez, eles compartilham para todas as instâncias instaladas. No caso, o SSMS, que a gente acessa o SQL, ele é um recurso compartilhado. Instalou uma única vez a ferramenta, ele vai servir para todas as instâncias, tá? Sempre que a gente tem recurso de instância a ser instalada, a gente está consumindo mais memória RAM e mais disco, tá? Bom, aqui ele vai falar sobre o que? Quais são alguns recursos de instância, eu não vou comentar, mas vai estar aqui no slide para vocês verem. O SQL Replication, SQL Replication suporta extração semântica de frases-chave, pesquisa por similaridade, enfim, são as ferramentas que o SQL Server vai ter aí. Full Text, extração semântica, pesquisa de apoio, extração de texto, tá? Eu realmente não uso esses recursos aqui. O Data Quality Server ainda, né, no SQL 2012 já tinha, 2014 e agora o 16 também, não utilizo ainda, tá? Mas são recursos aí. Alguém usa essa ferramenta? Eles estavam fazendo essa parte do que? De
de realmente você conseguir minerar várias extrações, várias fontes de dados e fazer a centralização, se não me engano, em uma ferramenta. Então, se você tem o seu dado em planilha, em arquivo DBF, em arquivo XML, em arquivo DOC, tá? Você conseguiria pegar e fazer toda essa extração para você montar em um único repositório, tá? Bom, o Analysis é para fazer o que? Realmente a parte de processamento analítico, é aí que entra a parte de OLAP, tá? São todos recursos de instância aí. O Reporting Service, esse daqui realmente é bastante utilizado, né? Para você fazer extração de relatório, criação, gerenciamento, enfim, ele automatiza muito essa parte, né? Principalmente para exportar para a web, mandar por e-mail. Em 2008, o Reporting Service tinha que estar mais separado do criador de relatório. É assim ainda? Ainda é, cara. Ele só instala o servidor do reporting E depois você instala a ferramenta, o client. Isso. É separado ainda, não é junto, cara. A Microsoft até criou agora a versão BI, né? Dele lá. Eu acho, Business Intelligence, eu acho que é o só. Business Development Studio. Development Studio, exatamente. Ah, mas isso você fala assim. Então, em 2013 sim, em 2008 não. Ele criou uma Shell em 2005, coisa assim. Uma Shell em 2005. Não é isso que você fala. Não, isso aí já era tipo uma Shell do Visual Studio. Não é isso aqui, não é essa serve a tudo ainda. Não, o DataTools é o novo. Exatamente. O DataTools, ele agrega o Visual Studio. O Bits é anterior, 2008. Você instalava ele e criava uma Shell de 2005 que você trabalhava na parte de... Então, os vídeos que eu estava vendo, o cara falou, você instala o Bits e você instala o SQL da Tatudo, é isso, né? O DataTools é tudo mais novo, 2012 pra frente. Pelo menos é isso, né? A partir de 2012. Eu tô achando esse da Tatudo lindo, cara. Ele é muito É legal. Esse Bits aí, que é o Business Intelligence. Só você tinha que ter os seus estudos aí. Não precisa. Eu achava que quando os alunos estavam vendo, eu achava que era conectado ao dois estudos desse cara. É Não. uma instância que você de 2005, viu? Se você conectar na máquina, A propósitos, tem que... Bom, aí recursos compartilhados, né? Precisa ser instalado uma vez e pode ser utilizado, se for o caso, por todas as instâncias no servidor. Obviamente, quando a gente tem várias instâncias a serem instaladas, né, o SSMS ele não dá conta. Então, vamos supor que você tenha que administrar, sei lá, 50 bancos, 100 bancos de dados, certo? Você tem algumas outras ferramentas para fazer esse gerenciamento, tá? O SSMS ele vai ter um pouquinho de limitação, dá para se fazer algumas coisas para você administrar o conjunto, né? Mas tem outras ferramentas que aí a Microsoft vai oferecer para você administrar a grande quantidade de servidores, tá? Ferramenta da Microsoft, né? Isso. O Reporting Service SharePoint, o Reporting Service SharePoint integra a visualização de relatório, né, por meio de gestão. Aqui já começa a ser os recursos compartilhados. Se você fazer a instalação uma única vez, ele vai servir para todas as instâncias aí, tá? Bom, uma das coisas que a gente vai conseguir, que a gente vai realmente instalar, seria o que? O Client Tools Connective, tá? O Management Tools. Esses caras aqui é justamente para a gente poder fazer a conexão, ou tiver alguma parte de desenvolvimento. Client Tools Software SDK, Software Development Kit. Então, são coisas aí que a gente vai realmente precisar, tá? Referente à parte de encolhimento e crescimento do banco, a gente já viu, né, nas primeiras aulas de como a gente planeja isso daí, ou pelo menos como a gente administra, né? Então, inicialmente a gente coloca um tamanho limitado realmente do arquivo de dados, né? Para quê? Para a gente sempre monitorar aquele arquivo, o crescimento dele. Se a gente deixa sem, né, controle nenhum, é muito provável que ele vá atingir o tamanho do disco e vá travar. Aí realmente fica um pouco mais difícil você conseguir dar essa manutenção, tá? A vantagem de utilizar um banco de dados de tamanho fixo é minimizar a fragmentação do arquivo. Por quê? Toda vez que você já coloca um tamanho fixo num banco, né, ele já aloca contiguamente aquele arquivo. Então, no sistema operacional, ele está solicitando para o Windows
Windows um espaço em disco. Ah, Reservar. eu estou alocando 500 megas, eu estou alocando 1 giga. Então, ele já pega 1 giga contigo, né, e aloca para você. Então, o SQL vai conseguir trabalhar melhor, né, justamente com o quê? Com esse único arquivo. Se ele estiver crescendo através de tamanhos em megas ou em porcentagem, ele vai ficar pedindo para o Windows o quê? Espaços em mega daquela quantidade configurada. É aí que ele começa a ficar fragmentado o seu disco. Toda vez que ele tem mais fragmentação, piora para o SQL. Ele precisa ficar achando partes desses arquivos para poder gerenciar. Tá? A desvantagem da utilização de um banco de dados tamanho fixo é que você pode ter problema se o banco de dados cresce em tamanho ao longo do tempo e o espaço em disco alocado para banco de dados se o disco está cheio. A desvantagem de utilização, você pode ter problema se o banco de dados cresce em tamanho ao longo do tempo. Na verdade, isso daqui é uma vantagem, né? Não é uma desvantagem. Você, na verdade, precisa administrar. A desvantagem realmente seria o quê? O monitoramento desse arquivo. Tá? Isso daqui eu acho que eu escrevi errado. Ou eu copiei errado no livro da Microsoft aqui. Bom, o tamanho do banco de dados é disponível aonde? Na página geral lá das propriedades do banco, né? A gente viu alguma coisa lá das propriedades. O procedimento, o armazenado, a Store Procedure SP Spaced Used mostra também o que? O tamanho do arquivo livre disponível no banco. Então ele vai te dar qual é a porcentagem, qual é o tamanho utilizado e qual é o tamanho realmente alocado. A Store Procedure mostra pra gente aí, tá? Bom, aqui ele vai mostrar o que? Algumas coisas das propriedades aí realmente que a gente tem já do banco. Dá pra gente começar a fazer a instalação. Para quê? Porque a gente vai realmente utilizar a hora do almoço para deixar ele instalando aí, tá? Vocês conseguiram fazer a importação dessa máquina aqui? Nossa, eu estou demorando uma eternidade, faz 44 minutos. Que está fazendo a importação? Tem mais 44 pela frente. Sério? Mas quando chega uns 30 ali, vai rapidinho. De vocês conseguiram já? Eu vou só subir. Sim. Subindo aí. Tá, então vamos continuar aqui com os slides enquanto ele vai fazendo. Tá? Bom, por padrão, o banco de dados ele cresce automaticamente quando se aproxima a capacidade. Quando a gente cria, então, uma base de dados nova, o padrão dele é crescer automático, né? Pode-se alterar essas propriedades editando a propriedade do banco. Depois de criado, você ainda consegue pegar e fazer essa alteração. Só que o legal é de você já fazer na criação da base é justamente ele não ter os fragmentos conforme ele foi crescendo, vamos dizer assim. Tá? Porque depois que ele já tiver dado dentro dele, você não consegue refazer isso daí. Tá? Por exemplo, você tem um disco só para os seus FDF, para os seus IDFs. Isso. Já manda ele criar perto da capacidade máxima para não ficar quebrado. E eu não, assim, não seria nem a capacidade máxima. O que você conta geralmente é em ano fiscal o tamanho dele. Então você, vamos dizer assim, planeja o tamanho de um ano fiscal, certo? Se você tem ideia de deixar 5 anos de dados lá, então planeja mais ou menos para 5 anos fiscais. Você já vai ficar um bom tempo sem administrar isso daí, né? Se você coloca o tamanho grande para o seu arquivo também, na hora de você manipular ele, transportar ele, isso daí é ruim. Vamos supor que você tem um disco de utilizando. Exatamente, ele vai precisar de uma alocação grande. Às vezes você precisa fazer manutenção nesse banco e transportar para um disco, por exemplo, no C2 pontos, cara. Aí você vai estar alocado 300 GB, é muito grande para o seu tamanho de banco, que às vezes tem 10, 20 GB. Então, assim... Tem que pesar os dois lados. Isso, exatamente. Não é nem aconselhável fazer tão pequeno, mas nem tão grande também. Tá? O ano fiscal é um bom tamanho, aí você vai tendo referência. Vamos colocar 2 anos aqui de banco? Legal, planeja para esse tamanho aí. Né? A base de dados, depois de um tempo, você começa a saber alguns padrões dela. Né? O quanto tem de crescimento.
A nossa base de dados da empresa, ela cresce 30 megas, 35 megas por dia, né? Então, a gente tem mais ou menos essa noção aí, né? Então, crescendo 30 megas, a gente fez uma continha simples, multiplicamos lá, tudo e tal. Agora está crescendo menos ainda, porque a quantidade de vendas abaixou. Então, cara, você planeja, mas que vai acontecer mesmo, não sabe, né? É meio difícil. Bom, pode-se alterar suas propriedades editando a propriedade do banco, né? A fragmentação dos arquivos pode levar à degradação de desempenho. A gente comentou então que cada vez que o banco de dados é estendido automaticamente em um determinado tamanho, vai tendo fragmentação. A melhor técnica ao configurar um banco de dados está alocando mais espaço para arquivos do banco, né? Ou seja, lembram-se daquele recurso de a gente criar arquivos secundários? Em vez de eu ter um único arquivo, um único banco em um único arquivo, eu tenho um único banco em vários arquivos, né? Aí ele já começa o quê? A melhor distribuir esses arquivos para a gente, né? Para o sistema operacional é melhor ele trabalhar com vários arquivos, mas em pequenos tamanhos, do que um único arquivo de tamanho grande. Né? O próprio Windows ele já consegue trabalhar melhor gerenciando isso daí. Tá? O aumento do tamanho das bases de dados pode ser alterado manualmente também pelas propriedades do banco, né? Ou através do comando alter database. Nesse caso aqui a gente está utilizando o que? O Adventure Works para modificar o tamanho dele aqui, ó, o size dele. Tá? O ambiente gráfico é tranquilo também mexer em cima disso daí. Aqui seria o que? Aquela parte de a gente habilitar ou o autogrow ou colocar o que? O tamanho máximo de arquivo. Tá? Se a gente colocar como ilimitado, realmente ele vai seguir até o tamanho que o disco tem de capacidade. Né? O ideal é que a gente coloque um tamanho máximo limitado aqui, ó, tá? Fazendo aquele planejamento que a gente comentou. Bom, 4 GB livres são necessários para arquivos temporários aí, né? Não roda mesmo. É isso. Você não vai conseguir isso. Você tem que desarmar o Hyper-V, senão o Vertibox não sobe. Quando eu vi BTX não está disponível, eu falei, já lembrei. Nossa, cara. Não consegue exportar esse arquivo para o Hyper-V. Esse OVA aí, cara, o Hyper-V eu acho que não, pro VMware dá. Eu acho que você tem que rodar um conversor, alguma ferramenta para ele poder fazer. Para o VMware, ele é mais compatível. Esse OVA, na verdade, ele é um padrão, né? Livre, aberto, né? Aí a VMware e a Oracle respeitam isso daí. A Microsoft, cara... A Microsoft, cara, diretamente eu acho que não dá. Não, eu, pelo menos, não consegui fazer também, tá? Pro VMware dá. Isso daí eu já tentei fazer e deu certo. Melhor. Espera, demora muito. Bom, O VMware só pede para instalar os drivers diferentes ali e já era. E vai embora, cara. Bom, RAID 1, né? Para discos de sistema operacional, geralmente, quando a gente tem servidor, a gente costuma colocar o RAID em nível de hardware mesmo. Paga-se um pouco mais caro, mas compensa aí pela segurança. Né? Atualizações de Service Packs e pads em ambiente de homologação. Pessoal, isso daqui é muito importante. Tá? Agora, depois do Windows 2008, melhorou muito. Eu, pelo menos, não vi travar tantas vezes um servidor de banco por causa de atualização. Mas no Windows 2000 e no Windows 2003, você tinha que tomar um cuidado muito grande. Toda vez que tinha patch da Microsoft para sistema operacional ou para o SQL Server, você tinha que realmente pegar, certo? Montar num ambiente separado, testar as funcionalidades para depois colocar em ambiente de produção, mas testar mesmo, tá? Tinha que fazer script de teste. Oi? Service Packs, tá? Do Windows 2008, eu pelo menos, assim, os nossos eu, né, fazia o teste básico e o pessoal de infraestrutura também. Eu pelo menos não vi problemas tão graves de parar realmente um banco de dados, tá? Tanto do Windows quanto do SQL.
O do SQL é necessário tomar um pouquinho de cuidado quando tem realmente essa parte de releases que eles colocam, né? Release 1, release 2, né? Justamente por quê? Porque ele muda algumas funcionalidades. Se você estiver utilizando em procedure, em funções, aí realmente você vai perder algumas coisas aí. Então tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte. Já vai falar. Não instala Service Pack em produção. Exatamente. Então, testa primeiro, ambiente de homologação, deixa todas as atualizações automáticas, cara, desligado para isso daí, né? A intenção da Microsoft é colocar realmente essa parte de atualizações Service Pack do SQL, né, como se fosse lá o Windows Update, é pegar, já baixar, pronta para você pegar e instalar. Realmente facilita bastante, né, mas tem que tomar mais cuidado. Bom, para ambiente de servidor também é legal verificar, né, se o hardware que você está comprando é o homologado, né? Tem servidor que roda naquele hardware montado que você pegou e comprou lá, memória de um fabricante, né, HD de outro fabricante, que não tem homologação nenhuma, e depois na hora que você pede suporte para a Microsoft, eles vão falar, olha, o seu hardware já não é homologado, a gente não pode fazer nada. Né? Então lá no site da Microsoft vai ter se aquele hardware foi homologado pela Microsoft, foi testado certinho e tal, e consequente aí o SQL também, né? Nunca utilizar um servidor montado, no caso aí de servidor de produção, né? Tem um servidor, cara, que por hardware eu tive que fazer isso daí. Eu peguei uma maquininha Lenovo aí que tinha 16 GB de RAM, eu montei. Cara, funcionou, mas eu não tenho garantia de suporte desse cara. Isso daí a gente tem ciência disso daí, né? Mas por falta de hardware mesmo, a gente ainda está tendo problema de espaço, cara. Tá? E essa máquina funciona bem, não dá nem vontade de tirar ela. A gente sabe que vai ter que tirar em algum momento, né? Bom, preferencialmente tenha separados os servidores de produção, desenvolvimento, homologação. Quem mexe em ambiente SAP, né, tem muito dessa separação. O ambiente SAP ele já obriga você a montar ambientes separados, ambiente de qualidade, ambiente dev, né, ambiente de produção, né. Agora, em outros ambientes, realmente é você que tem que controlar isso daí. Então, você vai lá e faz a separação fisicamente dos servidores. O desenvolvimento e homologação são servidores que vão ser assim, acessados poucos, vamos dizer assim, por dados, né? Não vão ser tão utilizados para se realmente ter dados. O de produção, realmente, eu acho que tem que estar numa máquina separada. Agora, homologação, desenvolvimento, qualidade, aí é analisar realmente se precisa fazer isso daí. Processador, memória e disco, né? Ou storages aí. Então, isso daí é necessário estar verificando se o seu banco de dados, se o seu hardware vai estar suportando aí a carga dos bancos de dados. Por quê? O banco em si, ele é extremamente egoísta, ele monopoliza o seu servidor. Tá? Ele não vai querer compartilhar outros recursos de software, né, de hardware aí. Então, realmente, ele é bastante chato para essa parte. Unidades de backup, geralmente, hoje, pelo que eu vejo mais, né, os backups eles são feitos em alguma unidade, dessa unidade ou é enviado para a nuvem ou é enviado para a fita. Vai depender muito. Exatamente. Mas não fica direto? Olha, você a fita... Outra HD, você falou de unidade. Outra unidade, exatamente. Não a fita direta. A fita direto até tem, só que assim, o backup em fita direto, ela costuma demorar bastante. Se você faz um backup numa fita direta, a velocidade é muito substancial quando você faz um backup em um disco, né? Então, às vezes, o tempo de backup é tão pequeno, certo, entre um e outro, que não dá tempo de uma unidade de fita suportar. Você já está com o backup desatualizado enquanto a unidade de fita está trabalhando ainda, né? Então, o que é mais comum? Se faz em disco, para você pelo menos ter um backup rápido naquela hora. Depois desse backup em disco, se faz com uma fita. Aí realmente vai para um nível, para uma unidade isolada que não tem problema. Tá? Ou disco e disco, ou disco e nuvem. Geralmente o pessoal hoje trata muito em cima disso daí, né? Manda o backup para a nuvem. Dependendo, obviamente, do tamanho do seu arquivo que você tiver.
restaurar um backup em nuvem, vamos dizer assim, armazenar o seu backup em nuvem requer um pouco de planejamento aí, tá? Você sempre vai ter que manter algumas cópias fisicamente dentro lá da sua rede. Por quê? Porque a parte de velocidade de troca ainda com a nuvem é um pouco pesada, né? Você deve deixar fisicamente no outro lugar, né? A questão de segurança, fala, não posso ter no mesmo prédio. Legal, deixa no prédio no copo, vai ser muito mais rápido que você baixar isso depois da internet. Exatamente. Por isso que às vezes é necessário realmente ter um pouco de planejamento, né? Você está na Coreia, né? Manda, né, um dos backups realmente em unidade separada, em cofre e tal, mas ainda na sua rede e não apaga ele por um determinado tempo, tá? Beleza, a parte de planejamento é mais esses alertas aí, tá? Terminaram aí, pessoal, essa parte aí de importação? Ainda tá fazendo? A minha já subiu, né? Já subiu? Tá abrindo? Só que não tem o WinRAR na máquina, né? Não tem o WinRAR. Só que assim, vocês não precisam do... Você quer descompactar o ISO, é isso? Eu ia fazer isso. Não precisa. Não precisa fazer isso daí, não. Isso, a gente vai fazer ela vincular a unidade. Só que aí desligar ela por isso, né? Não dá para fazer online. Bom, vamos fazer o seguinte então. Aqui só, pessoal, observando o nosso Windows, tá? Estamos simulando que o nosso servidor aqui, ó, é um servidor bom, ideal, que tenha vários discos físicos, né, ó. Coisa que é difícil acontecer no seu ambiente de produção, um ambiente real. Geralmente você vai ter 2, 3 ali, né? Se você tiver 3 discos, já está de bom tamanho. Porque é difícil realmente você conseguir coisas desse jeito, apesar de ser importante, tá? Então, a gente vai começar a fazer. Ó aqui, pessoal, o disco C, tá? Eu deixei 20 GB para ele. Só está instalado o Windows e ele já está ocupando o quê? Mais da metade aqui, ó. Tá? Então, o Windows é um sistema realmente pesado. Esse daqui é o Windows 2008 ainda. O Windows 2012 é mais pesado ainda. Eu nem fiz a instalação em 2012 porque ia consumir mais espaço. O meu já está com 1,5 GB só. Ele começou a fazer algum update no Windows. Ih, caramba. Ele está habilitado? Eu acho que está habilitado. Ele achou a internet aqui, ele já está fazendo. Putz, pior que eu acho que eu esqueci realmente. Aqui, ó, turn. Não, ó, o meu ele tá desabilitado aqui. Mas é 2008 esse aqui, né? Você pode parar. Tá desabilitado mesmo. Ué, eu tô fazendo aqui. Será que é habilitado? Não, ele só vai reiniciar, você tem que olhar. Não, eu Só reinicia a máquina que ele vai. Mas eu acho que não vai ter problema. Se você ainda tem 1,5 GB de espaço livre, dá para você pegar e instalar algumas coisinhas. Não é possível que ele baixou 8 GB nessa máquina. Sei lá. Vai ser a internet daqui? A internet tava pedindo o cabo, hein? É verdade? Só máquina que tá falando. Não, eu não estou baixando nada, mas você acredita que ela baixou 8 GB em meia hora? Bom, vamos começar então a fazer a instalação aqui, ó. No VirtualBox, a gente vai pegar aquele arquivo ISO, tá? E vai vincular ele à unidade CD. A gente vai ter que vir aqui então lá na máquina virtual, configurações, tá? Ó. Configurações aqui, ó. Então, em cima da máquina virtual do Windows aí, né? Configurações, vai ter essa parte aqui, ó. Armazenamento. Tá? No armazenamento, clicando aqui, ó, na unidade de CD, drive ótico aqui, ó, a gente vai escolher justamente quem? O arquivo, aquele SQL 2014 Full Slipstream. Dentro de armazenamento. Dentro de configurações, armazenamento, arquivo. Depois aqui, ó, Mas não tá aparecendo aqui. drive disco ótico. Adicionar disco no caso, ou adicionar disco ótico?
Não tá aparecendo esse daqui para vocês, o disco? Não, ele disco... tá parecendo Não, mas clica no. É que a sua versão é mais antiga, professor. Nossa, tem um disquete. Ah, não, você tem igual dele. Só que o meu tá parecendo. É que você tem que procurar. Você tem que abrir e procurar. Arquivo, selecionar arquivo. É que o meu eu já tinha utilizado Entendi. uma vez, né? Ó. Então você vai vir aqui, arquivo, selecionar o disco ótico virtual e vai selecionar o ISO lá para você. Beleza? SQL Server. Full Slipstream. Tá. Isso, esse daí mesmo. Olha que maravilha. Tá? E aí dá o OK. Dentro lá da máquina virtual, agora ele está simulando que ele tem um CD lá do seu ISO, né? Ó. Ele já está abrindo aqui até o autoplay. Meu Deus, falha a salvar. Ele não salvou? É que eu tô para ligado. Você quer que eu possa fazer isso para ligar? Sim, sim, ó. Tô com a máquina funcionando, ó. Nem desliguei ela. Será que esse ISO não está corrompido? Você está escolhendo do seu HD ou você está escolhendo do pendrive? Do HD? Estranho. Tinha um outro ISO, não tinha? Sem ser Slipstream. Tinha um outro, deixa eu ver. SQL Full EU. Ah, eu acho que esse daí é o 2012, hein? Não é esse. Não, é aquele Slipstream 2014. Não, tem o Full Slipstream EU. Porque o SQL Server 2014, SQL e Slipstream, ele é isso que eu tô pegando. É esse. Só SQL Full EU. Você quer copiar esse daqui então? É esse aí que eu tô usando. Não, eu Você também tá dando. É dentro da pasta SQL, tá? SQL Server. Copia e passa para nós. Eu subi o máquina. Viu? Isso aí quando é subir aqui no SQL, vai nascer fazer outra cópia. Outra cópia? Copia. Então às vezes é isso. Se quiser, eu copio aqui pro seu. Esse outro Pega na rede, pega na rede. Oi? O outro tem 4 GB, 463 GB. Aham, acho que é. Transa. Pegar esse transgame. Pega na rede. Mas pega. O SQL Server tá errado, viu? O meu tempo com o SQL Server tá igual do Marco. Não, eu peguei só o. A máquina, ó. Só esse aqui, ó. Só esse aqui, ó. Isso aqui. Não, é esse aí mesmo que eu não falo também. Tá dando problema esse daí? Vocês na hora que estão selecionando? Se você for querer pegar o trânsito lá, dá pra você pegar a máquina. Não, meu tá normal. Não, esquece, a máquina também fala. BF Note. Peraí, eu vou jogar. BF Note barra trans. Transnote. Marco, qual que era aquele esquema lá para dizer o Prox aqui também para de dar peca no mercado? Configuração do sistema. Sistema? Isso aí. Nossa, é só 100 minutos, né? 4. A máquina virtual subiu. O problema é o arquivo ISO, então. No meu é isso, nem a máquina do subir. Demorou. Subiu de pau. Eu mandei uma VM para um cliente para simular um servidor que ele ia fazer um negócio de bom. Deu 100 GB. Passou, fiquei a noite inteira, deixei a noite inteira passando arquivo para ele. Chegou lá, não subiu a máquina. Aí corre eu para a HD externa e fui de carro lá levar o negócio. Fisicamente. Aí foi. Nossa, eu vejo que é rápido. Tá limitado aqui. Não, tá certo, é para você que de uma sala de 255 MB, né? Sério? Você sempre por isso que já foi pegando uma coisa só, mano. Achou um monte de coisa aqui, já foi baixando. Deve ser isso mesmo. Magaiva. Só que o seu conhecimento de porco. Obrigado, Magaiva. Mano, pô de 40 MB. Você passou o conhecimento. Formando uma compartilhamento, rede neural de Magaivas.
uma magarização do Brasil. De vez em quando vocês dão uma olhada no MacGyver. O Bruno falou agora que não estava funcionando o negócio aí, o MacGyver tudo, o olho dele foi para fora do óculos. Bum! Não tá funcionando. Cara, você vai ver assim, pô, meu, você conhece o Windows Foundation? Conhece, trabalhei. Conhece o Windows o que? Conhece, trabalhei em 83. Pior que era assim. Tá vendo? Ele é um Cara, um vampiro, ele tem 300 anos. A melhor tese até agora sobre o ginásio. Esse clona, né? Ele tem clones dele. eu acho que sim. Você acha que ele faz 2 postas em 3 trampos e 3 namoradas como? É porque ele vira um morceguinho e sai voando, senão não dá tempo, cara. Não dá nunca. Deixa eu ver, filme que ele pode, viu? Qual dos? Assim, Mas aí você percebeu que ele até novela, gente. É. Só a Dolly que sumiu. É que o cara é um milionário, ele faz ponto dele pra. Esse ovo aqui. Lembra? Não copia não que eu tô. Chato, você É o carro, mano. Chato seu também, pô. Ah, mas não tá assim. O meu fica reiniciando a máquina só. Então, você assistiu a entrevista do João Dória ontem, o Bruno agora vai virar o João Dória. 3 horas por noite. Ah, comigo agora sim. É que os caras são polarizados. Você viu que o Dora falou, né? O que você acha dos caras na frente da sua casa? Eu acho que eles acordaram tarde, porque na temperatura 6h30 da. Nossa. Cara, Os caras da Silêncio da. ontem ele falou, hoje eu acordei Sim. 15 para 5, 6 horas da manhã e estava na prefeitura. Cara, Aí ela pegou, surfou de helicóptero, falou, não, filho, eu vou tomar mas quando eu uso helicóptero, o helicóptero é meu, comprado com meu dinheiro. Eu não uso helicóptero de parceiro. já responde assim a pergunta. Como o seu Luiz Inácio Lula da Silva. Não, mas é estranho, eu tava tranquilo, mano. O trânsito de São Paulo tá melhor que o trânsito de São Cara, Paulo. não parecendo de filmar, nem filmar, os caras tão tranquilos. A Castelo é um lugar que eu não tirar uma foto da Castelo. Eu tô trabalhando, fazendo essa vida há 3 anos, de Sorocaba a Sarigona, Sorocaba. A gente nunca andou da hora que passa, da hora que sair da entra na Castelinho até lá 120 por hora. Ontem a gente foi 120 sem frear. Então, mano, a marginal, Sem mano. sem nada. A marginal não tinha mano, nada, a marginal não tem barricada. Então, você fala, mano, a gente passou por Guarulhos. Mas isso daí é resultado do terrorismo que fizeram. Mas é que tá, Terrorismo do cara. você vai tirar a prova dos nomes? Na moral, eu não queria. Ah, eu saí de casa, tem seguro. Então, um monte de gente não foi trabalhar porque. Que achou que fosse acontecer. Um monte de gente foi engajar de noite, não foi? Cara, eu fico de frente pra Barão Tatuí ali. Ali no Campo. Cara, quando chegou umas 4h30, eu olhava pela janela, tava tudo travado o trânsito, mas tudo parado. Eu falei, tá todo mundo viajar, cara. Não Até tinha voltando mais cedo pra. Até o banco falou, fez terrorismo, falou assim, meu, se vocês vierem aqui na frente, se vocês falarem que estão de greve, beleza. Mas vocês vão aparecer na frente do banco. Se eu não ver vocês aqui na frente do banco, não é greve, é falta não abonada não justificada. Vai descontar e dar coxa para desfuncionamento. A ordem que veio. Não, mas Eu tá certo. nunca vi o banco ser tão direto assim. Ele falou, não, porque o ano passado foi sacanagem, né? Os caras aproveitam pra dar aquela cochilada. Não, cara, é que nem o meu chefe falou agora, os caras começaram a comprar pacote turístico na época da coisa e colocar no Facebook que tá viajando. Na época da Aí greve. meu funcionário foi em greve e foi pro Chile. Mas você tá de piada, né, nego? Aí eu fui tirando fotinho e botando no Facebook lá, meu, falei, cara, se a greve terminar amanhã. Se a greve terminar amanhã, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei, eu vou colocar no teu ponto que você tá faltando sem justificativo. 3 vezes a demissão. Então, 3 dias seguidos a demissão. Ah, é? Abandono do emprego. Caraca, não, nem Aliás, isso daí não é, pelo que eu sei, não é só tudo, não, é CLT. Não, CLT é pra dar uma briga, é uma briga, cara. Porque você tem que contar mais, você tem que faltar mais de 15 dias seguidos. Se você faltar 14 dias, vai um dia Vai trabalhar, ser depois faltar mais 14. Aí o cara falou, não, mas não louco. Eu falei, você pensa o quê? Tinha um cara que Eu trabalha com a entrei gente lá. em greve 2 vezes na minha vida. As 2 vezes que eu fiz greve, eu frente da agência, sentei numa cadeirinha junto com os colegas e falei, É isso que é. tomando tererê chimarrão É inteiro. isso aí. Com a faixa lá explicando pro pessoal por que ele tava fazendo greve. Eu falo, E tomando um pouco, porque tinha medo de enfiar o dedo na nossa cara, que tinha pouco. Como também tinha
cliente que chegava lá e mandava caixinha de salgadinho, porque eu falava, pô, vocês estão com fome, cara. E entendia os pedidos da coisa. Agora, ninguém faz greve, cara, fica em casa, tira foto, põe no Face lá, muda o status lá no Face, o cara tá lá de pijamão, deitado no sofá, pô, vai ferrar. Tem um cara que É trabalha com greve, ele lá. folga. Ele pegou um feriado, a família dele é de Goiás, sei lá onde que era. Ele falou assim, ó, não avisou ninguém. Ele conversou com o cara que senta ali do lado dele, mas não avisou nenhum gerente. Ele lá é meio largado, porque é todo mundo PJ, então não tem muita essa coisa de, por exemplo, amanhã eu não vou trabalhar, vou ficar remoto, não precisa avisar ninguém que ficar remoto. Também eu posso ficar remoto. E aí chegou no dia, festa de feriado, ele avisou, ele falou assim, vou viajar amanhã no meio. Que eu vou sair daqui e tal, vou trabalhar meio período em casa e vou viajar. Beleza, né? Aí viajou, acho que era uma quinta-feira, o feriado, ele viajou na quarta. Daí, segunda-feira, o cara veio e pensou, segunda-feira tá aqui, né? Segunda-feira, não apareceu. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, semana inteira não apareceu. Caraca! Aí os caras falaram, acho que ele, sei lá, ficou por lá, aconteceu alguma coisa, né? Aí começou outras semanas, cara, agora segunda-feira ele vem, né? Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não avisou ninguém, mandou mensagem, respondeu o WhatsApp. Aí os caras falaram, saiu fora, né? Aí na outra segunda-feira ele apareceu lá, amizade que vai escondido, tudo bem, bonito. Tudo ficou assim, né? Tipo, E aí? 3 segundos. o projeto atrasado, 2 semanas e meia. Né? Mas ele é o quê? Ele é. Desenvolvedor. Mas é autônomo? É PJ. Ah, mesmo assim, velho. Não é, mas depois desse dia. Aí ele voltou, aí tipo, voltou, sentou lá, aí o gerente dele olhou assim, aí chegou um amigo assim, deixa-nos. Esse cara aí, velho. Aí chamou ele pra conversar, ele, meu, o que aconteceu com o problema lá? Meu celular quebrou, aí esperou arrumar o celular lá na cidade lá. Eita. Aí depois eu ia viajar, mas aí a passagem estava muito cara, daí eu esperei comprar daqui uma semana que era mais barato. Mas ia avisar, mas aqui a gente não é PJ, mas tem prazo, tem projeto, você não fez, você não pegou, se tivesse falado que você não vinha, beleza, passava para outro fazer, mas eu fui atrasado aí, né? Mas, cara, isso aí você vai conversar com o cliente, né? A gente entende, né? Nosso lado. Mano, fazendo cara desse pela janela, mano. Cara, ele era muito Não, a janela fechada. Do nosso lado. Ele era muito louco, cara. Aí, depois disso, eu falei com o Nico de Green lá. Esse foi pra Nárnia. Não, não comprava nada. Esse entrou no armário. Nunca mais. Eu emparedava, cara. De vez em quando você abre Ia a lá. da mesa dele, lá você escuta o leão mochila. Bom, pessoal, vamos fazer essa instalação aqui, ó, desses componentes. Aqui no Windows Server a gente vai ter que habilitar esse framework 3.5. Vocês vão entrar nesse íconezinho aqui, ó, do servidor, tá? Então, ó, vai ficar bem aqui, ó, no íconezinho aqui, ó. Tá? Ele já abriu sozinho? Não é um bom sinal, professor? Não, até que não tem muito problema isso daí, não. Ele está entrando em System, mas a gente vai vir aqui, ó, no Server Manager. Tem aí agora, tá? Essa parte aqui, ó, Features, né? ADD Features. Então, dentro de Features, aqui, ó, o Server Manager, Features, aí vai ter aqui ADD Features, desse lado aqui, ó. Ele vai abrir uma telinha para a gente das features disponíveis no Windows. A gente vai habilitar só essa parte aqui, ó, .NET Framework 3.5.1, tá? A gente não consegue no Windows Server fazer a instalação realmente do .NET. Não adianta a gente baixar e fazer a instalação, ele nem deixa. Por quê? Porque isso daí já está incorporado nele, tá? Então a gente só vai habilitar. Next aí e install. Aliás, já está pré-instalado, né, na verdade, e a gente só acaba de fazer a instalação. Beleza. Aí ele vai falar aí que fez a instalação com sucesso do 3.5.1 aí.
Ok? Mas em tese do Windows, esse é o 8, né? É o Windows 2008. Ele, cara, deixa eu ver aqui. Não, mas ele pediu que ele não, mas ele achava que sim. Pelo menos eu acho que no uninstall aqui ele não tá, ó. Eu tenho 4, não necessariamente tenho 3.5. Eles são independentes, os frameworks, né? Esse 8 fase dele como 7. Yes. Yes. Não, porque às vezes você tem superior e isso Eu acho que o Windows 7. Não, já teve Windows 4, mas é que igual o Victor falou, tem algumas instalações que por mais que você tenha no Windows 4, você tem que ficar aqui Não, eu acho que é um conceito diferente. Os frameworks, eles justamente foram feitos para isso, para ser independentes. Um não substitui, teoricamente, o outro. não era transição. Né? Ele não é um acumulativo, vamos dizer assim. Né? Bom, até aqui, então, fizemos essa parte de instalar a feature, né? Tá o quê? Você ainda tá rápido mesmo. Eu falo com 2 dedinhos. Depois, a gente entra nessa parte aqui, ó, de instalação realmente do que? Do SQL. Tá? Vocês costumam, quando vocês estão fazendo a aula inteira, vocês costumam sair um pouco mais cedo para o almoço? 45. 11h45? Porque aqui não faz os feriados. Intervalo das aulas, a gente vai direto. Tá, entendi. Acostumou a fazer feriado. Não, tranquilo. Então a gente para então esse horário, aí vocês saem. 20 minutos, né? Tem 10 minutos. De intervalo. Chega no restaurante do lado, não tem cadeira pra sentar. Se você chegar meio-dia já era, né? Não, tranquilo. Você vai Beleza. lá, não come direito e ainda fica escutando e indo zoar com os japoneses. Mas vai ter, não tem jeito. Eu nunca vi. Enquanto eu tiver japonês, eu acho que eu não devo escutar algo japonês. Não é nada, cara. Isso é de amor, cara. Eu acho que aquilo ali é amor, cara. Aquelas meninas gostam de japonês. Eu acho, ela deve ter tido algum namorado, um japonês que ela não esqueceu. Japonês. Quando ele vem, eu pergunto E vou falar um negócio, cara. É só com os originais, né? Trata como oriental. Como oriental ocidental. Ela tem aquele identificador de foco, né? Ela tem aquele identificador de face. Né? Ela dá uma olhada, se não tiver o olho rasgado, puxado mais do que 2 centímetros, ela não olha. Bem paquinho aquele dia, né? Eu vi no quarto dos fundos lá que o cara que roubaram a carteira desse. Os caras falam, tipo, tem aquela história que ocidental olha, oriental é falar, é parecido, né? Aí o cara tem o vídeo que ele olha assim, né? Daí o cara tá na delegacia lá com o tradutor, daí ele fala assim, e aí, quem roubou a carteira? Ele falou assim, bom, pode ser qualquer um deles, inclusive o senhor, ele fala pra esse cara da polícia. Como assim? Pra ele é tudo igual, mas como tudo igual? Tem um preto, um gordo, um magro. Cara, pra ele, o ocidental é tudo igual. Ele fala, inversão, né? Esse arquivo datou agora. Esse novo arquivo aqui foi agora? Foi isso. Ih, pior que não. Agora essa hora eu vou. Você já importou ainda? Girar invocamos. Não, esse daqui não é importado, esse arquivo aqui. Esse daqui, ó, ele é o ISO. Não, sim, mas... Então, mas isso você não tem que deixar ele disso lá dentro? Não dentro. Você vai deixar ele aqui, ó, fora no VirtualBox aqui, ó. Ele virou uma Vai, que máquina. Não, Pode ir pra aí. por aí não sei se vai pro outro lado, não faço. Aí dentro na máquina virtual, configurações, Aí eu vou lá na armazenamento, no rosto, né? e aqui você, no drive ótico aqui, você escolhe aqui qual é o arquivo. Aí ele vai transformar como se fosse um CD mesmo, dentro lá do Windows. Não, mas digo, depois que você instalou o framework lá, você não mexe mais. Não deixa mais. Eu ia de um disco aqui, mas isso gosta dele. Beleza, ele já tem outros ali. Ah, tá, acho que é assim. Era assim. Tem essa última versão, se não der, eu tenho isso tipo. Eu instalar mais perfil, fica mais rápido se copiar esse negócio aqui. Eu consigo copiar. Tá copiando meu aí? Eu não tenho instalação direto do. Tá copiando? Do drive do Note. Não, Vocês não têm, por acaso.
Ah, tá ligado. Tá, porque se com a máquina ligada, Não, já desliguei. já desligou, vai em configurações dela ali, veja ali em armazenamento, aqui ó, ele está aqui em vazio, clica em cima dele, isso, aí você vai escolher aqui ó, no disquete, no disco ali, selecionar, aqui ó, esse arquivo mesmo, pode selecionar, pode dar OK, e agora pode erguer a máquina, ele vai estar como se fosse um CD lá dentro do Windows. Beleza? Mas isso é perigoso. Explique. Justifique sua resposta. Vamos ver se é. Só para não desligar a máquina. Eu apaguei isso aqui. Astrológico, né? Eu que mudou a posição da Lua ali em relação ao mar. Tem isso. Dos quadros. Vai fazer Pessoal aqui já, porque Não, mas Porque acabar. é assim, né? Igual o sol no desenho, né? O desenho Qualquer dia você não olha dá pau, você lá, vai tá pra novo. 3h45 da manhã. E aí, pessoal? Tem alguém aí? Estou aqui tentando fazer o pequeno dormir. Ah, eu tô dando? Tem alguém aí? quero Eu conversar. fiquei até 4h55 falando, não tem ninguém aí. O pequeno dormiu, eu vou tentar. Não, mas vocês querem que se quiser eu monitore o mercado de madrugada aí, ó. Só passa terminar o server aí que eu Olhando. eu uma mão aqui, ó, a outra já bato aqui, ó, já vou, o backup fez, hein? Eu já mando mensagem. Cara, começar a pedir pro seu lado, joga pra mim. Ó, Começa às 11, termina umas 2h30. já é fácil. Mas se der pau, já levando e arrumo às 11 da manhã. Porque tinha um amigo meu que trabalhava no SAI, a gente ia pra madrugada jogar poker lá e ficar imprimindo conta de água da cidade inteira. Aí eu já ia falar, se conhecesse o Ceará, ele ia mandar você imprimir conta de água. Ligava o Patricialzinho, ela ficava. André não é com dorme. Os caras foi na 15. Foi isso aí. Aí Isso? É. Terapia. Por quê? Não, É, cadê fisioterapia? Academia barra fisioterapia. Tá no inglês também. Aí, cara, sai Todo fora. o cara começou a correr, virar as canecas, Aí eu saí, cara. Parou de beber, isso é Ah, Parou de beber. Na verdade ele doía antes, mas o álcool fazia É, não percebi. Não parei de beber. A única coisa que eu não parei foi de beber. Aí, cara, saí, tinha um tiozinho parado olhando no meu carro, assim, ó. O cara com o adesivo do SAI, assim, no carro dele. Aí o tiozinho parado olhando no meu carro, assim, o senhor já. Daí eu peguei, abri o alarme dele e assim, é seu? Falei, não. Eu que vou ser assaltado por tiozinho 8 horas da manhã. Eu falei, Daí. Esse cara é do Juarez, né? Do filho do Juarez, deu. Aquele trabalha no SAI comigo, eu vi esse carro o dia inteiro lá, 4, 5 anos, deu. O cara decorou. Bom dia pra você. Eu falei, bom dia. Caralho, o cara decorou a placa do carro. Não, meu chefe decora, mano. Decora também, mas não pergunto os outros. Você não aborda pra você na rua. Não aborda na rua, porque Você será que fica eu roubei o carro? parado 5 minutos olhando pro cara. Cara, eu saí da retriva porque eu ia assim, tiozinho paradinho, né? Assim, tchau, assim. Tipo, por ser Não, que tinha não dava pra fazer, mano. Eu tenho direito de ficar parado assim, ó. Olhando pro lado. Nossa, deixa o tiozinho olhar pro teu carro, é melhor que ele ir pro banco. O tiozinho que eu tenho que fazer vai pro banco. Nossa, e tem que ir preferencial, você marca. Não, deixa o tiozinho olhando pro Aproveita, carro. porque é seu filho. Aliás, eu acho Não, mas que aqui a gente tem tá cara. passando Se você vai ver assim na preferencial, tipo assim, vaga, por exemplo, tem tipo 30 vagas pra idoso e tem 2 pra grávida. Aí, tipo, você. E aí? Eu Tem descobri, muito mais grávida do que tudo. ajudando minha mãe a usar o WhatsApp, eu descobri que se o Fábio tivesse feito, fala, você tem telefone? Eu não tenho. Fala pra minha mãe no seu telefone, passar uma foto do carro pra ele, no WhatsApp, velho, eu fico super feliz. Porque o velho adora aprender a usar o telefone. Pior que meu sogro é assim mesmo. Velho, cada coisinha que ele aprende a fazer no telefone, bom, tá que nem eu. Então, é igual o do meu sogro. Agora você largou o celular aqui, virou. Vamos ver se apareceu o bicho Não sei, aqui, né? vamos ver. Ó, apareceu aqui agora, hein? Pô, só eu que olhei pra lá, né? Cadê? Tá acontecendo isso. Você não é mais um. Ah, só vai subir lá. Minha máquina. Essa é a fisioterapia. Cara, só tô dando tempo, só porque eu tenho médico terça-feira. Daí a gente vai falando, por que gordão? Foi que não tá tudo.
Essa semana achei que eu tava ficando cego. Fui quase um boss. Aí eu fiquei Posso, né? meu olho começou a me focar mais. Eu fiquei tanto tempo na frente dessa bosta que eu já trabalho o dia inteiro na frente disso. E o olho começou a me focar. Aí, putz, fiquei lá no médico, o médico faz aquela pergunta lazarenta. Qual é a sua idade? Eu falei, tô fazendo 40 daqui a 2 meses. Ó, explicado. Óculos pra perto. Realmente, doutor. Aqueles filtradores, né? Esse aqui é de si mesmo. 30 conto lá dentro. Pra usar o. Você é feito a luz. Ele corta a luz azul. Só que você não fica embaixo dos cortes aqui. Porque a luz amarelada fica tudo. Então, se eu tiver. É mais a partir das 6 horas da tarde ou lugar Tipo, se eu tiver num lugar escuro ligado. pouco iluminado. Isso, ele vai Só ser. o computador. Essa pós-graduação aqui em tecnologia na área de sistemas é verdade. Você aprende tudo aqui nesse lugar. Ele corta a luz Mas é azul. isso que é. Problemas relacionados também, né? Tá incluso. Hoje né? em dia que começou o assunto do grupo do WhatsApp, lá que eu não Se você entendi. quisesse aprender coisa pra caramba, se o girar você desce Não, eu sabia que a gente vai Chega um dia, eu olho o celular e tem Galera, olha aí os cálculos que eu falei pra vocês sobre bagulho de intercooler de carro pra botar turbina em casa, não sei o que deu. Olhei lá, Não, certo? Você vai querer. eu lembro, cara, velho. Daqui a pouco chega um e fala, lembra que eu falei que era fácil montar uma bomba atômica? Aí você vai ver, ela tá aqui, ó. É simples, olha o passo a passo de uma vídeo. Tem até um vídeo no YouTube. Você acha que o Kim Jong-un lá tá pegando a E o YouTube tem. Eu já falei, o Marcos ia ficar rico se ele colocasse uma câmera, um óculos com câmera, ele ficasse o dia inteiro transmitindo. E você devia virar vlogger, cara. Vlogger. de tudo. Atualização de Então, hoje eu vocês, vou mostrar falaram. pra vocês o Windows Foundation. Descobri que não é uma coisa conhecida, só eu conheço. Dia que eu fundei o meu fundei. O Microsoft largou lá. Porque... Se estiver rodando todo mundo, segue aí, porque o meu aqui tá de rosca, né? Tá de rosca. Na máquina do Bruno aqui. Vamos lá, pessoal. Abram lá, então, aquela parte lá da instalação do SQL. Tá? O que é isso aqui, ó? Demora um pouquinho pra acordar. Isso é mais legal. Qual que é a parte de você? É que eu não deixo com 4, cara. Eu deixo com 2 no celular, senão. Nós tá Ah, travando peraí, aí. vai, você tá. Mas é que tá. Os vezes eu travando, não é que tá na máquina, tá do seu rosto. Então eu prefiro você gravar mais dentro do que o seu rosto. Porque ele comemora tudo, né? Aí a gente vai aqui, ó, nessa parte de installation. Tá? Meu responsável. Então a gente vai fazer essa instalação aqui, ó, New SQL Standalone, né? É o nosso primeiro SQL, então vai ter que ser esse cara aqui. Quando eu já tenho um SQL, eu quero fazer failover, que seria uma das partes lá daquele trabalho de vocês, né? Vocês poderiam talvez usar essa opção. Acredito eu que não vai ser necessário, tá? Quando eu já tenho um SQL instalado e quero fazer failover com ele. A gente pode adicionar alguns nós também de failover, ó. Então, é tudo através aqui da instalação mesmo, correto? Só que para fazer essa parte de failover, lembrem-se, o Windows ele tem que estar preparado também. Então, não é essa instalação só do Windows que a gente tem normal. Você tem algumas configurações a mais para ele poder enxergar um e outro host aí. O que é o failover? Failover seria o mecanismo de falha que ele tem aí, certo? Então tem algumas configurações que você pode pegar e fazer, né? No caso lá, aquela parte de replicação, dependendo, né? Seria a parte mais, vamos dizer assim, é um dos mecanismos de falha que a gente tem, tá? O failover. Exatamente, para se manter o banco de dados ativo. Então, quando eu estou tendo um banco de dados, né, mais de um servidor para ele, então um banco ele tem que fazer o quê? Assumir a posição do outro. Tá? Você vai fazer uma instalação, vai receber uma informação que está pronta já, ou só... Que um servidor precisa assumir o outro. Vamos supor que você tenha 2 hosts, um assuma o outro. Tá? Só que assim, depende, dá para se fazer isso daí com outros mecanismos,
que são mais fáceis, inclusive. A própria Você não... que tem a opção Isso. na primeira instalação. Exato. Ou acho que só em instalações mais críticas, né? Exatamente. Quando você... Uma operação crítica, né? Não pode cair por 10 minutos que é o tempo que você fazer Sim. uma troca de servidor e tal. A maioria das instalações, a maioria desses mecanismos, né, são feitos por outros métodos. No caso, o log shipping ainda é bastante utilizado. Fazer aquele servidor witness, que eles chamam de servidor testemunha, também é utilizado, né? Depende muito. Se realmente for uma missão crítica, o failover, vocês vão precisar desse cara, tá? Mas acredito eu que no trabalho de vocês a instalação simples aí resolve. Vamos fazer então, ó, um New SQL Standalone Installation, que seria a nossa primeira opção. Quando a gente está fazendo o upgrade de versão, pessoal, a Microsoft ela sempre recomenda você fazer o quê? De uma versão para outra. Então, se eu tenho 2008, faz primeiro para o 2012, depois do 2012 para o 2014. Tá? E nunca pular isso daí de 2008 para o 2014. Dá para fazer? Dá. Se você fizer em instâncias diferentes, você fica lá com 2008 e 2014. E aí você vai ter que ir migrando pouco a pouco lá o que você tem da sua base de dados para ser compatível aí com as novas versões. Tá? Exatamente, mais a parte de programabilidade. Bom, aqui a gente vai escolher realmente essa versão de avaliação. Tá? Caso não, se eu tivesse um Product Key já comprado, eu iria colocar ali. Nessa versão, existe a tal da Express também. Ó. Então, a Express realmente é gratuita, você pode pegar e utilizar. Essa versão de avaliação, ela vai estar utilizando as mesmas características que a Enterprise tem. Tá? Então, toda aquela parte lá mais ferrada do SQL, de utilizar recurso de disco, separação dos dados, cara, esse daqui tem sim. Então, next aqui. Ela vai falar aqui porque você vai ter que aceitar, né, o termo aqui da Microsoft certinho, vai ter limitação, enfim. Tá? A gente vai ter que aceitar ela de qualquer forma. Next. Não tem como. Exatamente. A gente não vai fazer com que ele atualize. Então, use Microsoft Update to check updates sem ticar. Isso, evaluation. O 2 está voando. Nossa, vai ter. Aí ele vai entrar aqui no setup, né, install, e vai procurar para não atualizar. Vai estar sem checagem. Senão até ele bater lá, vai que tem aqui. E vai ter, né? 2014 já tem, né? Tem. É que às vezes faz o aniversário, mas eu tenho que apresentar o negócio lá, assim, você fala. Bom, aqui, pessoal, ele deu, né, esse report aqui. Ele falou o que, ó? Que o nosso firewall não está configurado. Para um servidor de banco de dados, realmente você não deixa o firewall ligado. É aconselhado você deixar sempre ele desligado, principalmente por causa de performance. Ah, mas dá para adicionar as portas do SQL? Dá para deixar. Mas Só pode que dar regra, né? para que a função do servidor de banco é não ser firewall, é ser banco realmente. Aí eu deveria ter uma outra máquina que fizesse esse papel e repassasse as informações para o banco e vice-versa. Tá? Isso seria o nosso mundo ideal. Vamos deixar então aqui só com o ARN mesmo, a gente vai conseguir fazer a instalação. Next. E aí aqui vai ter o que? Aquelas opções, ó. SQL Feature Installation, que é o que a gente vai escolher cada um dos componentes. Tá? Se eu quisesse tudo, All Feature with Defaults, coisa que não é aconselhada. Tá? Vamos lá então fazer a instalação passo a passo aqui dos componentes. Bom, aqui eu vou usar uma cola que está lá no site mesmo, aqui já naquele linkzinho. Tá?
o que a gente vai instalar? Somente o Database Engine Services, que é o motor do SQL. Poderíamos instalar, ou vocês no caso, né, SQL Server Replication. É esse cara aqui que vai conseguir fazer replicação do SQL. Full Text, a gente não vai utilizar, mas poderia também. Data Quality Services também. O Analyze Services, tá tudo aqui. Isso daqui é tudo que? Instalação de instâncias, ou seja, eu posso fazer mais de uma instalação no mesmo host. Cada vez que eu faço uma instalação, eu estou ocupando memória e disco. Eu não posso depois voltar nessa instância e adicionar a parte service, por exemplo. Posso? Pode. Então. Depois que você fez a instalação, você ainda tem a chance de instalar na mesma instância o report service. Tá? Dá para fazer. Se ele tiver, fala assim, você quer adicionar uma nova instância, mas eu achava... adicionar itens na instância ou então, nova instância? Eu achava que você não conseguia adicionar itens naquela instância. Dá para fazer. A única coisa que não consegue mexer é o Authentication Mode. Se escolheu se você escolher o Windows, você não muda o nome nunca mais. Não, eu acho que dá, cara. Eu acho que dá a partir de 2012. 2012 eu acho que dá, viu? Do 8 não dá. No 2008 eu não tenho certeza, não lembro na verdade. Eu sempre deixei, cara, como modo misto, para falar a verdade. Por quê? Porque é a parte mais flexível que você tem. Se você tem o AD, cara, tá pronto. Se você não tem o AD, tá pronto. Então, sempre, né? Mas eu acredito que o 2012 eu acho que eu já fiz sim, tá? Então vamos pegar e fazer o que? Essa seleção aqui, do Engine Servers. Vocês estão vendo que aqui embaixo, aqui ele não dá, né? Na verdade, dá, deixa eu ver. Vocês estão vendo que aqui embaixo ele já colocou Drive C 2 pontos? C 2 pontos é o padrão. Se a gente estiver fazendo isso, é sinal que a gente vai estar instalando no mesmo drive que o Windows está. Então, o SQL nessa parte, o Windows, eles vão estar concorrendo com o mesmo disco. Aqui a gente vai alterar, tá? Para o nosso drive D 2 pontos aqui, D, D e D. Tanto Shared Features, Instance Root e Shared Features Director x86. Vai ser tudo em D 2 pontos aqui, Parecia só o ID lá, né? Isso. Aí agora aqui a gente vai também no Shared Features, a gente vai ter que instalar. Vamos pegar aqui. A gente vai escolher esse daqui, Client Tools Connectivity. Vai D 2 pontos, o caminho completo? E o caminho completo. Continua. Tá, Só altera pra D. Só altera do C para D. Então, professor, aí essa instalação, por exemplo, essa configuração que a gente está fazendo seria um server SQL Server para LTP mesmo. Para uso com um sistema ligado. Isso. Tá. Para um servidor LTP. Aí é ambiente realmente servidor que a gente está montando. Tá? Aqui, no Shared Features, então a gente vai flegar aqui Client Tools Connectivity, Client Tools Backyards Compatibility, o Management Tools Basic e o Complete. A gente vai colocar os dois ali, Bom, só para a gente fazer a conexão com SSMS, isso daqui já seria o suficiente. Tá? Então, esse SQL Client Connect, o SDK não precisa. O SDK não, a não ser que você desenvolva. Isso daqui é o framework que ele coloca do .NET do SQL. Ele vai começar a colocar as classezinhas lá para você pegar e usar isso daí. Tá? Se você não desenvolve com essas ferramentas, não precisaria. Tá? Então ficaria basicamente esses daqui. Bom,
nessa tela ainda, acredito eu que seja só. Vamos para o Next então aqui, ó. Você também? Só eu. Que? Exatamente. Aqui a gente está fazendo a instalação a primeira vez no servidor. Então provavelmente a gente vai deixar como instância default mesmo. A instância default se chama MS SQL Server. Isso daí já é bem padrão que a Microsoft colocou. Mas é possível, mesmo na primeira vez, você nomear a sua instância. Certo? Então, aqui, por exemplo, que eu colocaria servidor, instância produção, instância dev, instância homolog. Tá? Eu poderia estar separando as instâncias aqui, já dessa forma. Tá? Vamos fazer a primeira instância, então vamos deixar como default mesmo. Ok? Next aí. Tá carregando? Da tela anterior? Tá dormindo. Eu dou pau. Ele disse que eu não posso escolher os mesmos. Eu não quero deixar pasta. Entendeu? Não é falta de som. É aquele D2 pontos, D2 pontos. Não, entendeu? Não, eu tinha colocado. Então vamos lá, é o engine. E aqui só o primeiro lá em cima, né? Ali embaixo é o cliente do Connectivity. Na outra tela você não mudou nada, né? Não. Aí, ó, MS SQL Server, deixa, e aí a gente vai chegar nessa tela. As três iguais eu acho que você não consegue. Você vai deixar D2 pontos, deixa eu voltar até lá. Quer ver? D2 pontos Program Files, aí Microsoft SQL Server, aí vai ter um x86. Deixa eu voltar para você copiar o diretório. Dá pra pegar, mas só pegar do PDF lá, né, professor? Pode ser, deixa eu ver aqui. É que lá não vai ter todos. É a instalação 2012, ó. Esses três aqui não vão ser iguais, ó. Só vai ter 2. Ah, um é x86, o outro não. O share director. É, o O x86. x86, o outro não é. Ah, então eu tiro aqui o x86. Porque aí você não tem. A raiz Esse aqui é direto porque ele é 64 bits. É. Então, Agora vai. só o de baixo vai ter. Deixa eu ver. É aqui, ó. D2 pontos, Program Files, Microsoft SQL Server. Agora tá certo? Eu apaguei o x86 das duas de cima. Entendi. Ele não deixa realmente fazer na mesma. Deixa eu chegar até lá agora de novo. Não, aquele já passou daquele, né? Esse é o outro tela. Ah, já tá na default, né? Então eu vou passar também. Vai deixar. Beleza, vamos deixar em default instance. Beleza. É, já deu essa tela aí. Você vai estar todo. Instance. Na próxima tela, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir o serviço do agent, se não me engano, e o serviço do motor, né? Ó. Database Engine e o browser. O browser, pessoal, eu sinceramente nunca usei. Tá? Eu não habilito ele, pelo menos, para essas instalações. O agent e o Database Engine, obviamente, eles são bem utilizados. O agent é justamente para quê? Para utilizar aquela parte lá dos jobs e tal, né? Essa parte aqui é aconselhável que a gente faça o quê? Crie 2 usuários no Windows para cada um cuidar de um serviço diferente. Esses usuários, eles não são administradores, são usuários comuns mesmo.
Então a gente vai lá, ó, em criação de usuários. Vamos lá no Windows mesmo, né? Vamos criar esses usuários. Painel de controle, users, account. Mas eu posso lá no Computer Manager também tá certo. No Computer Manager, dá também, né? Change add remove users account. Ó, então vamos criar uma nova conta do Windows mesmo. Uma eu vou colocar SQL_DE, tá? Ó. Por quê? Porque é do Database Engine, tá? E ele vai ser o quê? Um standard user mesmo, sem ser administrador. Tá? Lá nas contas do Windows mesmo, ó, criando uma continha lá. DE. E ele vai ter senha? Vai ter senha. Vamos colocar a mesma senha, aquele password lá. Tá, eu já vou criar uma outra também, ó. SQL Agent. São duas contas, né? Aham. Coloquei uma como DE e a outra como SQL Agent. Tá, também standard aí, tá? Usuários comuns. E aí a gente... SQL que outro? Agent. Ah, só ou SQL? SQL Agent. Tá? Agora a gente vai colocar uma senha para cada uma delas aqui, ó. Create a password. Vou colocar aquela senha mesma do administrador, aquele P maiúsculo, arroba, SSW0RD. Tá? Ó, vai ficar desse jeito aqui, né? Aquela senha que o administrador tem. Password. Tá? Vamos dar o create aqui. E também para o SQL Agent, a mesma coisa. Vamos criar uma senha para ele. Change password. Vocês têm server browser? Eu na faculdade a gente fez uma aplicação em Java usando aquele Rational Software Architect. Se ele não tivesse ativo, Ele não a aplicação rodava. não conectava. Aham. Cara, eu não lembro exatamente o que ele faz, o browser. Eu vou dar uma olhada, mas se não me engano é uma parte de gerenciamento realmente de conexão de serviço. Eu lembro que os drivers do YDB do Java lá não conectavam sem esse cara aqui. Eu não sei se tem a ver com... Você estava utilizando um servidor de página, o IS, alguma coisa assim ou não? Acho que não. Não? E a máquina lá tinha tudo instalado, mas no Visual Studio não tinha nada da Microsoft. Né? Uhum. Só coisas da Rational lá, que é tudo Java, né? Tudo BA. Exato. O servidor que rodava, eu acho que era nossa, um servidor pesadíssimo de Java. Que Da Rational mesmo? Eu não sei, cara. Não sei, é o leãozinho lá, mas é esse mesmo. não lembro o que era. Legal. Então agora aqui, ó, depois de ter criado no Windows, a gente vai lá, voltar na instalação do SQL e a gente vai associar essa conta aqui, ó. Account name, vamos dar o browser aqui, vamos achar. Pro agent, aqui, a gente vai utilizar aquele SQL agent. Tá? E aí o password a gente vai ter que colocar aqui. E pro Database Engine, aquele DE. E pode deixar ele automático, né? Pode. O agent sim, pode deixar automático. É o WebSphere. WebSphere. Uhum. Ele é pesadão. Esse dia que chegar de manhã, de noite, às 7 horas, já rodando. O intervalo tá lá. Nossa.
E vamos deixar ele aqui, ó, o agent automático e o DE automático também. Aí a gente vai entrar naquele collation. Aqui, ó. O padrão do collation é latim 1 general CIAS. O CI é o quê? O CI é de Case Insensitive. Ou seja, seus dados estando em maiúsculo ou minúsculo, não vai importar muito. O select vai trazer para você o que você colocar na cláusula where, lá, tal. Correto? E o AS é acento sensitive. Se ele tem acento sensitivo, o A é diferente do atil, que é diferente do A circunflexo, que é diferente do A crase. Se você quiser ter essa diferença, beleza, a configuração está certa. Agora, se você não quer ter diferença entre os As, você vai ter que alterar para acento insensitive. Ou aqui, ó. Acento sensitive, eu vou tirar ele aqui, ó. Tá? Existe até outros aqui, ó. O cana sensitive. Vocês já viram esse cara aqui? É, caractere japonês, katakana, né? Mas não vamos mexer com ele. Então, eu vou dar o OK aqui, ó. Aí ele mudou para CI, AI. Acentos, caso insensitivo, acento insensitivo. Beleza? O collation aqui, então, está configurado. As contas aqui estão configuradas. Next. Aí é que ele vai falar, olha, você quer um modo autenticado Windows somente ou modo misto, né? Vamos colocar um modo misto aqui, justamente para a gente ter as duas opções. Ele vai precisar de uma senha, tá? Para essa conta de administrador. Eu vou colocar aquela password normal que a gente estava vendo. A sugestão é que você cria um banana vermelha com tocinha azul e esconda essa senha e guarda. Exatamente. Geralmente essa senha vai ficar para quem? Para o dono da empresa, né? Ou para o seu gerente maior. E a gente vai especificar quem é o administrador aqui, ó. Eu vou dar o que? O ADD Current User, que vai ser o administrator do Windows mesmo. Mais uma vez, não é aconselhado que o administrador do Windows seja o administrador do SQL, justamente por credencial aí de acessos e tal. Tá? Mas vamos fazer isso. Agora aqui, ó, Data Directories. É aqui que a gente vai começar a definir algumas coisas. No SQL 2014 ele já está mais legal do que o 2012. 2012 eu acho que já tem bastante coisa aqui também. Nesse caso aqui, ó, o data root, tá, é os dados realmente de sistemas do SQL. Então a gente vai manter no drive de 2 pontos. User database são os databases que você está criando. Create database, alguma coisa, a gente já pode definir um drive padrão aqui. Para isso a gente vai definir o que? Um drive E2 pontos. Ó. E o log, por sua vez, ele está colocando no E2 pontos também. Mas o que a gente tinha comentado anteriormente? Para a gente fazer a separação, né? Do log em um lugar e do banco, os arquivos de banco, MDF e NDF em outro. Então é aqui que a gente faz a separação. Ó. Dá para fazer a configuração tudo posteriormente, tá, pessoal? É mais uma forma de quando você criar ele já cair no lugar certo. Tá? Em vez de se ter toda essa parafernália aqui, ó, de endereço, que é o padrão da Microsoft, certo? Você pode pegar e simplificar. Exatamente, C2.data, D2.dados, enfim, você pode colocar do jeito que você achar melhor. Só que algumas atenções. Se você está migrando para um banco de dados, por exemplo, de uma versão para outra do SQL, é muito provável que você vai ter que separar esses servidores inicialmente. Você não vai fazer um update daquele que você já tem. Então, você vai migrar gradual, né? Se você deixar só, por exemplo, como E2.dados e todos os servidores, é muito capaz de você depois confundir
quais são as bases de dados que estão no SQL 2012, quais são as de 2014. Então, é bom colocar alguma coisa que identifique pelo menos isso, certo? Para quê? Para você não misturar essas bases tudo numa pasta só, tá? Eu vou deixar aqui, ó, como é SQL, MS SQL 2012 ali, 12 ali, ó, tá? E depois data, direto aqui, ó. Pelo menos se identifica. Estou deixando assim. Agora, o meu log, em vez de E2 vai para F2. Ó, então, a gente está simulando realmente um drive somente para quê? Para os nossos arquivos de dados e outro drive somente para arquivos de log. Tá? Eles vão ser independentes aí. Agora, ó, o TempDB. Lembram-se do nosso famoso TempDB? Aonde ele vai ser criado? Olha, a gente vai criar o TempDB no G2. Poderíamos melhorar a performance ainda do TempDB, certo? Colocando o log dele em outro drive, mas vamos deixar aqui no mesmo, no D2. No G2. Isso. O directory e o log directory, como G. E o backup vamos deixar como H. Tá? Supondo que seja até uma outra unidade de disco da rede, por exemplo, sem estar mesmo no seu servidor, poderia estar aqui, ó, no H2. Esse H eu vou simplificar esse endereço aqui. Tá? Também eu só vou colocar ms SQL server 12 /data, /backup, aliás. Então, configurei dessa forma aqui. Aí, vocês configuram da forma que vocês realmente acharem. O TempDB eu deixo do jeito que está, porque ele é mais, vamos dizer assim, um banco de dados do servidor do que o seu banco de dados. Então eu deixo realmente no caminho padrão, eu pelo menos costumo deixar. Tá? Também à vontade, vocês podem criar uma pastinha só para ele, tá? Normalmente, aí para configuração. Então, isso daqui facilitou muito. No 2008 não tinha nada disso. Você tinha que realmente ficar apontando coisa por coisa. Né? No 2012 já começou a surgir outras coisas. 2014 está bem melhor essa parte. Então, já na instalação você já faz umas definições legais. Essa parte aqui, ó, você pode depois configurar também. É a parte de habilitar o file streaming. Tá? Ele vai começar a monitorar, ó, um diretório do Windows aqui, ó, Windows Share Name. Tá? É aqui que vão começar a ser monitorados aqueles arquivos lá de fotos, tal, que você faz apontamento. Tá? A gente não vai habilitar ele, mas é possível estar fazendo isso daí. Dá o Next aqui. Vocês estão vendo que aqui agora no Ready to Install, ele está apontando um arquivo C2 /Microsoft SQL Setup Bootstrap. Ó, ele está criando um arquivo ini de tudo que a gente fez aqui. Tá? Todos os passos estão sendo gravados nesse arquivo ini. Esse aqui dá para usar então aquele instalar a partir de um arquivo. Exatamente. Então, para que todas as instalações sejam padrão, você pode pegar e instalar a partir agora desse arquivo. Não é tão automático assim, tá, pessoal? Não é só dar o next e ler o arquivo e ele começa a instalar igual doido. Não. Você vai ter que ir lá e dar alguns nexts também, tá? Tem essa instalação de ele instalar tudo sem você precisar fazer nada, mas é uma outra instalação, que é a instalação não assistida. Tá? É um outro método que utiliza, não é nem por aqui. Tá? Eu também não sei fazer, eu só vi falar, vi algumas documentações, mas não fiz ainda. E aí, finalmente, a gente dá um install. E agora, sim, vocês podem até almoçar, porque vai demorar o negócio. Tá? É nessa parte, realmente, que a gente deveria estar acabando. E, felizmente, estamos dentro do tempo previsto. Tá? Agora, realmente, ele demora um pouco. Não tem o que fazer aí.
Se você demora, Beleza? Comida, almoço. Então, podem almoçar aí, depois vocês voltam a 1h20, né? 1h40, né? 1h40. Então tá bom. Cara, lá do Beleza. Viu? Eu vou ligar pro Elcio, velho. Fala. Liga aí, velho. Você vai ver que o celular dele fica correndo no final de semana, você sabe. Não fica. Eu acho que não, a mãe dele.